Fala galera, tranquilo? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai continuar revisando as matérias que a gente viu antes do recesso, agora a revisão sobre equilíbrio químico. Cara, esse tema é muito maneiro, só que tem alguns detalhes na hora de fazer os exercícios, tá? Alguns tem que montar uma tabelinha, então fica bem atento na forma de montar o exercício, que se você souber isso, cara, vai ficar tudo muito mais fácil. Então vamos lá, primeira questão. Um dos graves problemas ambientais que enfrenta a sociedade é, sem dúvida, a poluição causada por poluentes oriundos da queima de combustíveis fósseis, originando assim precipitação das chuvas ácidas. Um dos equilíbrios envolvidos na formação desse tipo de poluição pode ser representado pela equação, e aí está te dando a equação de formação do anidrido sulfúrico. Considerando hipoteticamente uma situação atmosférica onde estão presentes, em equilíbrio, 3 mol de SO2, 4 de oxigênio e 4 de SO3, o valor da constante de equilíbrio seria... Bom, basicamente aqui, ele está te dando a situação no equilíbrio. Essa daqui é a palavra-chave para que a gente possa fazer um cálculo direto. Como assim um cálculo direto? Aplicar direto a fórmula do Kc. Você conhece a fórmula do Kc, né? Você sabe que Kc, constante de equilíbrio, é igual a concentração dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dando esse errinho aqui de sempre, né? Elevado aos seus coeficientes estequiométricos, sobre os reagentes. Show de bola? Bom, como que eu vou calcular isso então? Vou fazer aqui de maneira literal. O Kc vai ser igual a concentração dos produtos. Quem é o produto aqui? O produto é o SO3. Então, a concentração do SO3, só que o SO3 tem um coeficiente 2, né? Então, o 2 vai lá para cima. Sobre a concentração do SO2, também elevado a 2, porque o coeficiente dele é 2, vezes a concentração do O2. Interessante saber aqui que todos esses caras são gases, né? A questão não diz isso, mas todos eles são gases. Então, todos eles fazem parte da minha constante de equilíbrio. Quem não faz parte da minha constante de equilíbrio? Líquidos puros, como a água, por exemplo, e sólidos, tá bom? Então, vamos agora substituir esses valores. Qual é a concentração do SO3? Ele diz aqui, 4 mols. Então, eu tenho 4 elevado ao quadrado. Sobre concentração do SO2, 3 vezes 3 elevado ao quadrado. E a concentração do oxigênio, que é 4. Então, você vai fazer essa continha. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, dá 16. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9 vezes 4. Tranquilo? 9 vezes 4 dá 36. Então, aqui você tem 16 sobre 36. Tranquilo? Bom, e aí você pode simplesmente aqui simplificar tudo por 4. Se você simplificar 16 por 4, dá 4. Se você simplifica 36 por 4, dá 9. Opa, deixa eu apagar aqui. Dá 9, né? Então, a gente vai ter como resultado o valor de 4 nonos. Gabarito, letra D. Tranquilo, né? Esse primeiro exercício aqui é um exercício bem tranquilo da gente fazer. Vamos para o próximo. Num recipiente de volume constante igual a 1 litro, inicialmente evacuado, foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo gasoso puro. O que ele está querendo dizer? O volume é 1 litro, eu introduzo no início, assim, antes de nada, 1 mol. Então, inicialmente, minha concentração é 1 mol por litro, tá? O recipiente foi mantido a 250 graus Celsius, ou seja, a temperatura constante. E no equilíbrio final foi verificada a existência de 0,47 mol de cloro gasoso, Cl2. Assinale a opção abaixo que apresenta o valor da constante Kc no equilíbrio, estabelecendo dentro do cilindro, que é representada pela seguinte equação química. Cara, isso aqui parece difícil pra caramba, mas eu juro pra você que não é. Esse é o caso clássico de que eu tenho que formar uma tabelinha, ok? Vou botar isso aqui pra você. Esse é o caso clássico da tabela. Como que eu sei que é o caso clássico da tabela? Porque ele me fala numa situação inicial e depois fala numa situação final. Show de bola? Como ele fala aqui, ó, inicialmente foram colocados 1 mol, depois que atingiu o equilíbrio. Esse final aqui, geralmente, é o equilíbrio. Tranquilo? Então, como que eu vou fazer essa questão? Vou fazer uma tabelinha aqui no canto. Quais são as informações que eu boto nessa tabela? Bom, início,
ok? Tempo igual a zero, né? No início, antes da reação acontecer. X, que é uma variação que eu vou analisar. E o tempo final, que é o equilíbrio. Show de bola? São esses valores que eu quero. Bom, no início eu adicionei PCl5, né? Quanto que eu adicionei? 1 mol e 1 litro. Aqui só entra valores de concentração. Vou repetir para você. Na tabela só entra valores de concentração. Então eu tenho 1 quê? 1 molar, né? 1 mol por litro. E aí no início eu não tenho nem PCl3, nem cloro. Não tem ninguém, ok? Como que eu vou analisar essa variação? Eu sei quanto que foi consumido de PCl5? Não sei. Então eu digo que ele perdeu menos, né? X. Que X é esse? Não sei, eu vou analisar depois. Já PCl3, eu sei quanto foi produzido? Também não sei. Então eu digo que foi produzido X. A mesma coisa funciona para o Cl2. Só toma cuidado com uma coisa. Que coisa é essa? O coeficiente estequiométrico tem que multiplicar esse número. Então aqui, se por exemplo, tá? Se por exemplo fosse 2Cl2, aqui seria 2x. Não é esse caso, então eu vou apagar, ok? Vou apagar aqui porque não é o nosso caso. Só para deixar isso atento para você. Agora o que você vai fazer, no tempo igual a equilíbrio, é fazer uma continha. Ver qual vai ser o resultado, né? Então, para o PCl5 no início, no equilíbrio, perdão, vai ser 1 menos x. Para o Cl3 vai ser só x, né? Nada mais x é x. E para o Cl2 também é x. Pô, Gotti, x pra caramba, como que eu vou fazer essa conta? Ele sempre te deixa indicado alguma coisa para você resolver, né? Ele diz que no equilíbrio foi verificar a existência de 0,47 mol de cloro. Ou seja, esse valor aqui, que é o valor de x do cloro, é igual a 0,47. Bom, esse valor aqui também é x, né? Então, esse valor também é igual a 0,47. E aqui é 1 menos x, então também é 0,47. O que eu vou fazer agora é aplicar a fórmula do Kc. Eu sei que o meu Kc é igual à concentração dos meus produtos elevado ao seu coeficiente sobre a concentração dos meus reagentes. Isso aqui a gente já gravou, ok? E aí eu vou botar agora tudo de pretinho aqui pra gente fazer a conta, ok? Produto. Quem são os produtos? PCl3 e Cl2. Pode perceber que ambos são gasosos, então ambos entram na minha constante Kc. Então, concentração do PCl3 no equilíbrio, sempre no equilíbrio, é o resultado final. 0,47. Eleva alguma coisa? Elevo ao valor que está aqui, ó. Não tem nada, então é 1. Simplesmente não vou pôr. Vezes a concentração do Cl2. Também é 0,47. Tranquilo? Isso aqui vai ser dividido pela concentração de PCl5, que é 1 menos 0,47. Bom, isso aqui vai dar 0,47 ao quadrado sobre 0,53. Matematicamente é difícil, e aí isso é um problema. Mas a gente vai resolver isso agora. 0,47 ao quadrado dá 0,22, tá? Isso aqui é o valor. Fiz na calculadora. Você vai ter que fazer isso aqui na marra. Dividido por 0,53. Então eu posso afirmar que o meu Kc vai ser igual a aproximadamente 0,41. Uma coisa interessante é que alguns lugares cometem esse erro, mas Kc é um valor adimensional, ou seja, não tem unidade. Tranquilo? Bom, se é aproximadamente 0,41, o valor aqui é 0,42, gabarito letra C. Importante que você saiba fazer essa tabela, tá bom? Vamos seguir. Questão da PUC. Considere o processo em equilíbrio. 2x formando x2. Se a concentração inicial de x é 0,2 e passar a 0,04 após o estabelecimento do equilíbrio, é porque a constante de equilíbrio vale... Cara, de novo, caso clássico da tabelinha. Como que eu sei que é o caso clássico da tabelinha? Ele tem uma situação inicial e depois fala uma situação final, que não é nada mais nada menos que o nosso equilíbrio. Tranquilo? Vou copiar aqui a reação para a gente poder fazer a tabelinha embaixo da reação, é importante. 2x formando x2, né? E aí vou montar a tabelinha. Tempo igual a 0, o início da reação.
x, que é a variação, e tempo igual a equilíbrio, que é o fim da minha reação. Bom, no início, eu tenho concentração inicial de x igual a 0,2 molar, tá? Concentração. Qual a concentração que eu tenho de x2? Nada, porque é no início, a reação ainda não começou a acontecer. Variação, eu perco 2x. Como que eu sei que eu perco 2x? Eu não vou botar x aqui não. Não vou botar x pra gente não confundir aqui as letras. Eu vou botar outra letra aqui. Vou botar z, tá? Para não ficar confuso. Então, aqui eu tenho 2z. Por que 2z? Vou circular aqui para você, cara, de verde para você entender. Olha, aqui eu tenho um coeficiente 2. Aqui eu tenho que multiplicar por 2 também. Tranquilo? Bom, vou continuar. E aqui eu não ganhei o quê? Não sei. Então ganhei z. Show de bola? No equilíbrio, como vai ficar isso? Para x vai ficar 0,2 menos 2z e x2 vai ser z. Tranquilo? Só que tem uma parada interessante. Ele fala que a concentração inicial é 0,2 e passa a ser 0,04 no equilíbrio. Ou seja, isso está falando sobre o x, né? Então, eu sei que 0,2 menos... Começou esses rabiscos de novo. Menos 2. Meu Deus do céu. Que coisa chata. 2. Z tem que ser igual a 0,04. Tranquilo? Ele fala que no equilíbrio é isso. Eu tenho essa afirmativa aqui do equilíbrio na minha tabela. Então, eu vou ter que resolver essa continha aqui. Tranquilo? Então, eu posso afirmar que 2Z vai ser igual a 0,2 menos 0,04. Então, eu posso afirmar que Z vai ser igual a 0,16 sobre 2. Isso aqui vai dar 0,08. Tranquilo? E ele quer a minha constante de equilíbrio. Tranquilo? Eu achei o valor de Z, 0,08. E eu sei o valor o valor de x, né? Então, eu vou aplicar aqui o meu KC. KC é igual concentração dos meus produtos elevado ao coeficiente sobre a concentração dos meus reagentes elevado ao meu coeficiente, né? E aí, de novo, fazer a continha aqui de pretinho para a gente diferenciar. Então, vai ficar produto aqui é o x2. x2 é z. Z é 0,08. 0,08 elevado a quanto? Nada, né? Não tem coeficiente estequiométrico, então é elevado a 1. Sobre a concentração de 2x no equilíbrio, que é 0,04. Só que ele está elevado a 2. Por que ele está elevado a 2? De novo, vou circular mais uma vez, agora vou circular de azul claro, por causa desse 2 aqui na frente dele. Tranquilo? Bom, matematicamente é difícil, né? Como que isso aqui vai ficar? Isso aqui, se você fizer as continhas, vai dar 50. Então, nosso gabarito, letra A. Bom, vamos para mais uma questão, né? A gente tem que exercitar bastante isso. Questão da UERJ. A obtenção de água é uma das preocupações fundamentais da Estação Orbital Internacional Alpha. Estão relacionados abaixo os 3 processos de produção de água que foram analisados para o uso na estação, com suas respectivas equações representadas no estado de equilíbrio químico. Aí tá aí todos eles, né? Processo de célula de hidrogênio, processo de Sabatier e processo de Bosch. Cite 2 ações comuns em processos descritos capazes de produzir um deslocamento de equilíbrio no sentido de formação dos reagentes. Bom, ele quer um processo comum aqui. Como que eu vou analisar isso? Eu estou falando sobre deslocamento de equilíbrio aqui, tá? Se você reparar, todas as reações têm ΔH negativo, né? Menor que 0. Isso significa que todas as reações são reações exotérmicas. Bom, reações exotérmicas podem ser deslocadas em relação à formação dos seus produtos simplesmente diminuindo a minha energia, ou melhor, diminuindo minha temperatura, ok? Então ele quer 2 ações. A primeira, pode-se deslocar o equilíbrio em direção aos reagentes, aos produtos, direção aos produtos
diminuindo a temperatura do sistema. Ok? Esse é o primeiro, eu acho que é o mais fácil de olhar. O segundo, ele é mais ou menos tranquilo também. Você pode analisar aqui pela concentração, né? Se você reparar, todos eles utilizam hidrogênio, né? Todos eles utilizam hidrogênio. E todos eles também produzem águas, né? Todos eles produzem água. O que eu posso fazer? São duas ações que são referentes à concentração. Eu posso aumentar a concentração de H2, ou seja, sempre adicionando H2, ou eu posso sempre retirando água. Fica a seu critério. Aqui eu vou botar sobre o H2, tá? Então, para maior produção de água, deve-se sempre aumentar a concentração de H2 a fim de... Aí eu vou mudar aqui a cor, né? Eu vou botar um branquinho aqui para não ficar invisível. O equilíbrio para os produtos, né? Eu ia botar aqui reagente. Toda hora eu estou escrevendo reagente, né? Para os produtos. Show de bola? Essa é uma alternativa muito maneira para eu conseguir deslocar essa minha reação. Bom, vamos fazer mais uma aqui. Questão da UFRJ específica, né? Tem tudo para ser uma questão muito difícil, vamos com calma. A reação de síntese do metanol a partir do monóxido de carbono e do hidrogênio aí tá te dando aí a reação de síntese do metanol. Admita que a entalpia padrão dessa reação seja constante e igual a menos 90 kJ por mol de metanol formado e que a mistura reacional tenha comportamento de gás ideal. A partir de um sistema inicialmente em equilíbrio, explique como aumentos independentes de temperatura e pressão afetam o equilíbrio dessa reação. Vamos analisar aqui o que acontece quando eu aumento a temperatura. Então vamos lá. Aumento da temperatura. Ele quer que eu analise o aumento da temperatura. Bom, ele diz que o nosso ΔH, eu vou pegar aqui o marca-texto, é igual a menos 90, certo? Ele fala que esse valor também é constante. Ou seja, essa reação tem um ΔH negativo e por ter um ΔH negativo, eu posso afirmar que essa é uma reação exotérmica, certo? Libera calor. Aumentar a temperatura não favorece essa reação no sentido direto, favorece ela no sentido inverso, né? Ou seja, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido inverso. Aí eu vou botar aqui, né, no sentido 2, ele deixa ali claro isso. Para o consumo de metanol. Né? Essa é a análise que a gente faz sobre o aumento da temperatura. E ele quer saber também como que eu analiso o aumento da pressão. Como que eu analiso o aumento da pressão? Vamos lá, né? Se você reparar aqui, são todas espécies gasosas. Eu tenho que analisar, quando eu falo da pressão, o número de espécies. Aqui eu tenho um monóxido, 2 hidrogênios. Então, ao total, eu tenho 3 mols de moléculas desse lado. Do outro lado, eu tenho apenas 1 mol de moléculas. Bom, o aumento da pressão sempre desloca a reação no sentido de menor número de moléculas gasosas. Só o gás importa quando aumenta a pressão. Ou seja, isso significa que o aumento da pressão desloca o equilíbrio
no sentido direto. Sentido 1, né? Vou botar aqui 1. Para a produção de metanol. Ok, galera? Bom, basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Espero ter ajudado vocês fazendo esses exercícios, mas com certeza não é suficiente. Você tem que exercitar mais, tem que treinar o lance da tabelinha. A tabelinha não é simples de fazer, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Porém, precisa ser treinado, ok? Beijão!